Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Vamos iniciar nosso culto. Iniciar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, possamos sair transformados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, possa penetrar nos nossos corações e mentes, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha habitar no nosso coração, ó Pai. Tira de nós esse coração de pedra e nos dá o coração de carne, Senhor. Te pedimos por cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, cantar o hino. Esperança do porvir, nome bom, doce é fé. Esperança do porvir, santo nome incomparável, tem Jesus o amado Deus. Tu sei, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, esperança do porvir. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, a partir do versículo 10. Apocalipse 22, 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães dos feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus,
enviei meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã, a Ele todo louvor. Nosso Senhor virá, né? Nós cremos e temos essa esperança convicta que o nosso Deus um dia virá para nos buscar e estaremos livres na presença do Senhor, amém? Senhor, excelente és pra mim, Senhor, meu coração te admira. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Senhor, excelente és pra mim. Te admira. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor.
modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua graça e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua graça e bondade. Vamos provar o quão
vem vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Deus, te agradecendo, Deus, pela oportunidade, Deus, e pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Deus, reunidos, Deus, para poder louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus, e aprender um pouco mais de Ti, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Deus, consagrando esses louvores, ó Pai, diante do Teu trono de graça, Pai. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor, Deus, esteja quebrantando nossos corações, Deus, trazendo compreensão às nossas mentes, Deus, para que nós possamos, ó Deus, compreender, Deus, e sentir tudo aquilo que foi dito aqui hoje, Deus, que possa ser aplicado em nosso cotidiano, Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Prepara os nossos corações, Deus, e nos molda conforme a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus nós oramos e Te louvamos nesse momento. Todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Saiu essa semana um novo decreto da Prefeitura de Machado sobre a deliberação, Comitê de Deliberação do Covid-19, e nesse decreto as atividades da igreja não tem mais horários restringidos, né? Então, na próxima quarta-feira voltaremos com um culto presencial aqui na igreja, reunião de oração às 19h30, e todos estão convidados para esse momento. Aos domingos, nós iremos voltar ao nosso horário habitual. Então, o primeiro culto, o culto da manhã, será às 9h da manhã, e à noite, às 19h30. Vamos colocar nos grupos, né, da igreja essa semana, para a gente não ficar desavisado, né? Aparecer na porta da igreja aí 18h30 e você vai ter o grande inconveniente das portas estarem fechadas ainda, né? Então, 9h da manhã e às 19h30 o culto da noite. Vamos colocar em pé e abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 3, os versículos 1 a 6. Evangelho de Marcos capítulo 3, os versículos de 1 a 6. E diz assim a palavra de Deus: De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar ao nosso Deus. Convido o nosso irmão presbítero Mateus nos elevar a Deus em oração. Assentai-vos. Irmãos, nós pertencemos a um mundo chamado mundo pós-moderno e também vivemos em um mundo totalmente globalizado. Talvez há algumas décadas atrás, nós vivíamos em um mundo
regionalizado. Então a gente não sabia muito o que acontecia nos outros estados com tanta rapidez que as notícias nos alcançam nos dias de hoje. Às vezes as coisas aconteciam lá na Europa ou na Ásia e demorava muito tempo para chegar até nós. E quando chegava através de um plantão, de um canal de televisão, e muitas vezes nós éramos pegos de surpresa. Talvez você se lembre aí de 11 de setembro de 2009. Lembra dessa data? Foi 2009? 11 de setembro de 2009. Lembra o que aconteceu? Lembram o que aconteceu? O ataque às Torres Gêmeas. Eu me lembro até onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque na verdade abalou o mundo. E a gente ficou vendo aquela cena desastrosa, um grande caos, e a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Eu me lembro que a minha mãe ligou para nós e falou o seguinte: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Porque a gente não estava preparado para aquilo tudo. Mas, com toda certeza, as notícias não vieram instantaneamente como acontece nos dias de hoje. A gente vive um mundo globalizado. O que impera hoje é as redes sociais. E aí, alguém diz que se você não tiver pelo menos nenhuma rede social, você está totalmente desconectado. Mas espera aí, ninguém é obrigado a ter um smartphone que custa entre 700 e 5 mil reais. Ninguém é obrigado. Para a gente conversar, para a gente estar um pouquinho conectado, dá para a gente ter um celularzinho tipo aquele Oba, que só faz ligação, e olha lá. Mas ele pega bem. Pega em lugares que muitos smartphones não pegam. Pega bem, dá para a gente conversar bem, dá para a gente estar, entre aspas, conectado. Mas a moçada, elas não se contentam mais com o WhatsApp, tem que ter Instagram, tem que ter Facebook, tem que ter um tanto de coisa aí que não dá mais nem para a gente acompanhar. Mas a questão, irmãos, é onde o mundo vai parar? Onde o mundo vai parar? As próximas décadas, o que vai acontecer? Hoje a gente vive na época digital, mas o que vai vir no mundo pós-digital? Quem tem aí os seus 40, 50 anos, nós vivíamos na época do analógico, era totalmente diferente. Hoje é digital. E a gente imaginava um ano 2000 totalmente diferente desses que a gente viveu. E a gente também imaginava um ano de 2020 totalmente diferente desse mundo que nós estamos vivendo. Nesse mundo globalizado, quantas religiões não tem por aí? Quantas, irmãos? Antigamente, o islamismo, a gente se conhecia somente nos livros de história. E hoje é comum a gente perceber que muitas pessoas, talvez, nas grandes cidades próximas, vizinhos, parentes, adotaram o islamismo como religião. Então no mundo hoje tem as duas grandes religiões, que é o cristianismo e o islamismo. Mas o que virá? O que virá? Tem cidades aqui no Brasil que o islamismo está crescendo de uma forma assombrosa. E o cristianismo está ficando para trás. Mas diante de tudo isso, diante desse mundo globalizado, deste mundo de tantas e tantas religiões que nós vemos ao nosso redor, religiões que muitas vezes nós nem imaginamos que existem,
Como que dá conta de tudo isso? Como que nós podemos dar conta de tudo isso? A gente pode resumir, irmãos, as religiões em somente duas. Existe a religião em prol da vida, a vida através dos méritos de Cristo, a vida em que Deus amou o seu Filho de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também tem religiões que geram morte. E eu não estou falando aqui de magia negra, não. Há muitas religiões que geram morte, ao invés de gerar vida. Então, como que é uma religião, uma espiritualidade que gera vida? Talvez os irmãos já perceberam que eu não gosto de falar a respeito de religião. Por quê? Porque a religião é a tentativa do homem se ligar a Deus pelos méritos próprios. E a gente sabe que a espiritualidade que Jesus Cristo veio nos ensinar é a espiritualidade a favor da vida, em que tem a graça de Deus agindo. Então eu não gosto de falar de religião, porque a religião é a tentativa do homem se ligar pelos próprios méritos a Deus. Mas o Evangelho não é religião, é a graça de Deus. Começando com o Pai, que enviou o Filho, que nos deu um presente pela graça. E nós recebemos essa graça. E nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a gente poderia dizer melhor que há uma espiritualidade que gera vida. E espiritualidades aí que geram mortes. Como então é uma espiritualidade que gera vida nos nossos corações? Como que nós podemos, através da nossa espiritualidade, estar ligado com Deus, estar firme com Deus e gerar vida? É simples, irmãos. A espiritualidade a favor da vida é aquela espiritualidade que nós estamos reunidos aqui simplesmente para cultuar e engrandecer o nome do Senhor, independentemente de quem está ao meu redor, independentemente de quem está próximo a mim. A espiritualidade a favor da vida é aquela em que eu estou na casa de Deus para cultuar, para celebrar o nome do Senhor, em que eu posso entoar cânticos a Ele, em que eu posso orar, falar com Deus, e eu posso ouvir a palavra de Deus, e eu posso ouvir a voz de Deus falando ao meu coração. A espiritualidade acerca da vida é aquela espiritualidade que nós queremos adorar a Deus na beleza da sua santidade, como diz o salmista. A espiritualidade que gera vida é aquela que Deus alcança o pecador, o maior pecador, independentemente do que ele tenha feito, independentemente do que ele praticou, porque em Cristo Deus salva o pecador, aleluia, como diz o cântico, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai. Olhai só a Jesus. Mas tem muitos cristãos por aí que não se contentam com isso. Eles não se contentam em olhar simplesmente para Jesus. Quer olhar para o pregador, quer olhar para o presbítero, quer olhar para o diácono, quer olhar para tantas e tantas personalidades gospel que circula no meio evangélico. A espiritualidade acerca da vida, que gera vida, é aquela que Jesus nos alcança. Corpo, alma e espírito. Nos alcança de forma total, completa, 100% a serviço de Deus. E a religião da morte? Qual é a espiritualidade que gera morte? Eu vou falar uma coisa para vocês. A espiritualidade
que gera morte não é propriedade somente das outras religiões. Nós também corremos o risco de alimentar essa espiritualidade que gera morte. Sabe como? Através do tradicionalismo. Tradição é bom? É bom. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tradição, palavra de Deus. E tradicionalismo? Tradicionalismo não é bom. Não é bom porque a gente fica preso a ritual. Não é bom porque a gente fica preso aos fardos que muitas vezes são colocados nos ombros das pessoas, e fardos esses que nem a própria liderança consegue carregar. E há como a gente testar isso? É simples. Para a gente saber se uma pessoa tem uma espiritualidade que gera vida ou morte, é simples, através de uma pergunta básica. Você pode fazer um raio-x de como está a vida dessa pessoa diante de Deus. Se você perguntar para alguém por que ela vai ao templo, para que vai à igreja, e ela responder porque sim, tem alguma coisa errada aí no coração dessa pessoa. Porque sim não é resposta. A gente pode responder: olha, eu vou ao templo para exaltar o nome do Senhor. Eu vou ao templo para ter comunhão com Deus. Eu vou ao templo para ter comunhão com os irmãos. Mesmo em meio à pandemia, a gente pode ter comunhão uns com os outros. Comunhão à distância? Comunhão à distância, mas nós podemos ter comunhão uns com os outros. Ou então, se você perguntar para uma criança, um jovem, adolescente, ou você é crente, e se ela falar assim: sim, eu sou porque meu pai é crente, tem alguma coisa errada na vida desse adolescente, na vida desse jovem. Eu sou crente porque os meus avós eram crentes. Eu sou crente porque meu pai é crente. Eu sou crente porque meu pai é presbítero. Eu sou crente porque meu pai é pastor, porque meu pai é diácono, diaconisa. Tem alguma coisa errada, porque provavelmente essa pessoa não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não conhece ainda o Evangelho. E o texto bíblico que nós lemos, irmãos, tem esses grupos de pessoas ali, reunidos. A palavra de Deus diz que Jesus entrou numa sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é um espaço de culto. Todo e qualquer espaço de culto. Mas qual a diferença da sinagoga e do templo? No templo tinha o sacrifício. E sinagoga não, era só oração e leitura da palavra e meditação na palavra. Tinha louvor? Tinha louvor. Mas não tinha sacrifício, porque os sacrifícios eram realizados somente no templo. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou na sinagoga para participar de um culto. E ali tinha pessoas. Quais eram as pessoas que estavam ali? Ali tinha pelo menos algumas classes de pessoas. Tinha pessoas necessitadas. Assim como também nos dias de hoje, irmãos, tantas pessoas que vêm ao templo com uma necessidade no seu coração. E muitas vezes as pessoas entram e saem do espaço do culto e nem fala para a gente qual que é a necessidade delas. Mas as pessoas têm necessidades. Assim como ali na sinagoga tinha pessoas com necessidades. Havia pessoas ali que criam de verdade no poder de Deus, no Evangelho, na palavra de Deus. Tinha. Mas tinha também quê? Gente cética. O que é isso, gente cética? Eu não acredito. Eu não acredito. E aí você pensa o seguinte: não, é impossível. Não. Estava na sinagoga, o culto estava se desenvolvendo, ia começar o culto. Não, imagina.
Ali não tinha pessoas que duvidavam, não. Tinha. Somente uma prova, né? Somente uma pequenina prova para vocês. Diz a palavra de Deus que Jesus ressuscitou. E estava lá algumas pessoas reunidas em uma sala, num lugar. E assim o zum era: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí tinha um homem chamado Tomé, lembram do que ele falou? Jesus ressuscitou? Não. Se eu não colocar meu dedo no lugar dos cravos, eu jamais vou crer. Se eu não colocar meu dedo no lado que foi perfurado pelo centurião e saiu água, eu não vou crer. O Tomé é mais ou menos daquele tipo que eu só creio se eu ver. Mas Jesus diz o seguinte, a palavra de Deus diz, que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E num certo dia, num determinado momento, estavam todos reunidos, Jesus aparece no meio deles. E Jesus estende as mãos em direção ao Tomé e fala para ele: vem, Tomé, coloca o dedo, vai. Aí Tomé teve que engolir seco, né? Jesus aponta o lado e diz: vai, Tomé, coloca o seu dedo, coloca. Você não falou que você iria crer somente se você visse? Aí, coloca. E Tomé confessou o nome de Jesus, mas somente depois que ele viu. Sabe, irmãos, tem muito crente cético ainda nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que são céticas. Nós cantamos o primeiro canto que diz assim: ó, alfa, ômega. Ômega não é aquele relógio, ômega ferradura não, viu? Não é não. O relógio ômega faz alusão ao símbolo, mas esse ômega que a gente canta não tem nada a ver com aquele relógio. Por que nós cantamos alfa, ômega? Por quê? Bem, o alfabeto grego, ele tem a primeira letra, alfa, e a última letra, ômega. Então o canto que nós entoamos diz assim: ó alfa, tu és o começo de todas as coisas, tu és o ômega, tu é o fim de todas as coisas. E depois a gente cantou também uma palavra que não é tão usada nos dias de hoje, Maranata, que também é um termo grego que significa vem, Senhor Jesus. Isso significa. Aquilo que nós cantamos foi isso. Mas tem muita gente que ouve falar a respeito da vinda de Jesus. E talvez as pessoas pensam: não, vai demorar ainda. Não, não vai demorar. Tem muitas coisas acontecendo nos dias de hoje que a gente pode dizer que Jesus está às portas, falta pouco para a vinda de Jesus ser consumada. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Haverá amor? Nos últimos dias o amor esfriará, e a gente percebe que isso, a gente vê, irmãos. Muito se fala a respeito de fé, mas que fé é essa? Tem muita gente que tem fé em si mesmo, em um objeto de culto, em um objeto de ritual, mas a fé que nós fazemos alusão é você andar com Deus, juntinho com Deus, ouvindo a voz de Deus, tendo comunhão com Deus e dar os passos pela fé. O que é dar um passo pela fé? É você colocar o seu pé onde Deus falou que é para você colocar. É você descansar nas mãos de Deus. Mas hoje as pessoas não querem mais viver pela fé, sabe por quê? Porque muitos são como Tomé, quer ver as coisas acontecer.
Senhor, eu quero ver primeiro o degrau, mostra para mim o degrau, mostra para mim. E fé não é isso. Fé é você caminhar no escuro, escuro total, e você não vê nada. Muitas vezes você fica tateando. Caminhar pela fé é assim, em que nós não vemos nada. Ali é grupo de pessoas. Há pessoas que confessam ao Senhor e há pessoas que duvidavam de tudo. Talvez duvidavam até mesmo da existência de Deus. Duvidava, mas fazia tudo aquilo como um simples ritual. E aí, o objeto da nossa meditação nessa noite é a gente falar que nós vivemos um mundo de várias pessoas que são necessitadas. É verdade. Mas em meio às necessidades da vida, as pessoas pensam diferente a respeito da sua espiritualidade. E as pessoas também valorizam algumas coisas nas suas vidas. Por exemplo, os fariseus valorizavam algumas coisas na sua vida. Os fariseus valorizavam algumas coisas na sua espiritualidade, na sua vida com Deus. Quais eram esses valores que eles defendiam? Para o fariseu, ele estava muito mais preocupado com os rituais. E ele não colocava como prioridade na vida deles a vida. Na verdade, os fariseus começaram muito bem a sua caminhada com Deus. Os fariseus surgiram entre os hebreus, porque na verdade havia o povo de Deus, e o povo de Deus muitas vezes estavam caminhando com Deus, e muitos deles estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Então se levantaram algumas pessoas e falaram o seguinte: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa voltar aos caminhos do Senhor, a gente precisa conscientizar esse povo que é momento de conversão. E muitos profetas levantados por Deus defendiam essa bandeira. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se voltar a Deus, a gente precisa se colocar diante de Deus como um vaso e ter a coragem de pedir para que Deus quebre e faça algo novo. Então os fariseus começaram bem, mas aos poucos eles também foram se desviando. No início eles buscavam um avivamento, um reavivamento, uma reforma religiosa, mas aos poucos foi se distanciando. A palavra de Deus já não era a única regra de fé e de prática na vida deles. A lei de Moisés, a lei mosaica, já não eram mais o princípio que regia a vida deles. E aí eles começaram a pensar o seguinte: a palavra de Deus não é a única fonte de interpretação. A gente pode mudar um pouquinho. A gente precisa facilitar um pouco isso, porque isso aqui está muito rígido. Eu vou dar um exemplo só. Aí eles pegaram aquele mandamento que diz assim: lembra-te do Senhor teu Deus no dia de sábado. Então no dia de sábado era para descansar. No dia de sábado era para ter comunhão com Deus, para celebrar o nome do Senhor. Somente isso. Mas eles estavam convivendo com um problema muito prático. No dia de sábado não podia malhar trigo, não podia fazer nada. No dia de sábado não podia colher nada. No dia de sábado, se eles tivessem um rebanho de ovelhas, gado miúdo, como era conhecido, se caísse num buraco, caísse numa cova, o que eles faziam no sábado? Muitos não podiam fazer nada. Então alguns se levantaram dizendo o seguinte: mas peraí, isso é injusto. Vamos dar uma forcinha ali para Deus, vamos colocar o nosso C
Então a lei dizia: descansa no sábado, o dia do Senhor. Aí eles colocaram o seguinte: se no dia de sábado um dos teus animais se desviarem, se for mais ou menos 2, 3 milhas, não tem problema, vai lá, vai socorrer, vai atrás e reúne novamente ao rebanho. Se no dia de sábado o seu animal, ovelha, gado, seja o que for, cair numa cova, num buraco, não tem problema nenhum. Você pode ir lá, tirar o animal da cova. Ah, mas e se ele estiver machucado? A lei condena a gente se envolver com sangue de animal. A gente fica impuro durante uma semana. Não. Se acontecer isso, você está livre para agir de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua vontade. Na verdade, muitas vezes, irmãos, tem muito crente que tem uma mentalidade de fariseu, em que engole um elefante e come um mosquito, engole um camelo e coa um mosquitinho, que engole coisas graves e tiram coisas de pequena monta. Pastor, então o senhor está querendo dizer que pecado tem grau? Não, não existe. Nem pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Tudo diante de Deus é pecado. E tudo está debaixo do julgamento de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele jamais isenta o pecador. Só o pecado. Só o pecado. Mas muitas vezes nós somos assim também. Ah, mas isso não tem problema, não dá nada não. Ah, não, a gente vive num mundo pós-moderno, num mundo globalizado. Ah, isso é cafona, isso é ser quadrado. Não, a gente precisa liberar um pouco mais as coisas para a nossa igreja encher. Não, não é isso. O que traz as pessoas à igreja, irmãos, é a ministração da palavra de Deus. É o Espírito Santo falando aos corações das pessoas. É como nós cantamos aí: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui, fala aos nossos corações, renova nossas vidas, transforma as nossas vidas. Mas Deus não precisa dos nossos sês, não precisa. O que Deus precisa é a nossa fidelidade à palavra de Deus. E a gente precisa viver a palavra de Deus como regra de fé e de prática nos nossos dias. Ah, mas pastor, tem uma igreja ali que ela alivia um pouco as coisas. Ah, aí são eles e Deus. A nossa consciência é uma só. A nossa cosmovisão, a nossa visão é Cristo. E a gente precisa viver a Cristo. Tem uma igreja, talvez os irmãos sabem disso. Tem várias igrejas que são assim, em que no carnaval não tem problema nenhum, libera os crentes para um bloco. Tem até um bloco gospel que sai lá na rua tocando louvor, facilitando as coisas, infelizmente. Ah, mas estão evangelizando? Não, para você evangelizar, você pode evangelizar de forma totalmente diferente. Você não precisa se envolver dessa forma. A espiritualidade que os fariseus cultivavam é uma religiosidade, infelizmente, em que eles olhavam para a aparência. Eles olhavam para a aparência e deixavam o principal de lado.
O fariseu, ele gostava muito bem de sentar nos lugares mais importantes do templo e da sinagoga. Tinha até a roupa bonita. Usavam lá as roupas de destaque, as roupas de projeção. Ia para a igreja, ia para o ambiente do culto. E provavelmente eles olhavam assim, de rabo de olho, ou de rabo de zóio, como diria o popular. Olhava para inferiorizar o outro. Olha só, eu sou fariseu, eu sou melhor do que você. Eles gostavam de ir na praça e as pessoas saudar, beijar a mão, se inclinar. Eles gostavam de tudo isso. Os fariseus gostavam de orar, mas não uma oração que fala com Deus, mas uma oração que mostra para o outro como que eu falo bonito, como que eu uso uma palavra que nem eu mesmo entendo às vezes. Aparência. E diz a palavra de Deus que eles estavam presentes ali naquele culto. Olha só qual é a intenção que estava presente no coração desses fariseus. Estavam observando a Jesus para ver se iria curar no sábado, a fim de o acusarem. A fim de o acusarem. Os fariseus pregavam o amor de Deus, pregava. Falava do amor de Deus, falava. Conhecia versículos que falavam do amor de Deus? Sim. E reproduzia isso com a boca. Mas o coração estava muito longe, porque eles não viviam este amor. A espiritualidade que os fariseus defendiam era aquela espiritualidade que a vida do animal tem muito mais valor do que a vida de um ser humano, de um homem. Para o fariseu, os animais tinham um grande valor. Socorria a ovelha, socorria o gado, socorria o bezerro no dia de sábado. Mas quando as pessoas estavam precisando, mesmo que fosse no sábado, eles davam essa desculpa. Hoje não posso, amanhã quem sabe. E o amanhã nunca chegava. Então, para resumir, a espiritualidade dos fariseus é a espiritualidade que valoriza os ritos, os rituais, os animais, o dinheiro, negligenciando assim o ser humano, a sua necessidade e a sua dificuldade. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus é totalmente diferente. Jesus é diferente dos fariseus, porque para Jesus o que vale é a vida do ser humano, e não o ritualismo vazio, não o ritualismo religioso. Os escribas e os fariseus estavam lá, vamos ver se ele vai curar no sábado. E Jesus conhecia os corações de cada um deles. Jesus sabia perfeitamente o que estava cada um maquinando. Jesus sabia. E Jesus conta a seguinte história: será que é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? No sábado, o que é lícito? Salvar ou matar? E os escribas e os fariseus tiveram que engolir em seco. Sabe por quê? Porque eles preferiam o silêncio. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: eu sei o que está presente no coração de vocês. Eu sei que quando eu sair daqui, se eu curar alguém aqui no dia de sábado, vocês vão sair daqui do culto e vão fazer um trama com os herodianos para me executar, para me matar. Por isso que Jesus falou: no sábado, o que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Porque sabia que no coração daquelas pessoas tinha o desejo de morte, o desejo de calar a boca de Jesus. Era mais ou menos assim: nós estamos cansados com os milagres que você está fazendo, não com o Senhor está fazendo.
Porque quando Deus é o nosso Senhor e Salvador, quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a gente tem respeito e a gente coloca Jesus no lugar dele. E jamais chama Jesus de você ou Deus de você. A gente chama de Senhor. Mas no coração dos fariseus, dos escribas, esse homem aí está curando muito e a gente está perdendo e a gente precisa dar um jeito nele. Vamos matar, vamos executar. Mas Jesus não está preocupado com isso não, porque a espiritualidade de Jesus é totalmente diferente da dos fariseus, porque mesmo assim, correndo o risco, ele chama aquele homem que tem uma das mãos ressequidas e diz: vem para o meio. Jesus podia curar de longe, não podia? Jesus podia curar escondido, podia? Podia. Mas Jesus correu o risco. Vem para o meio. Para quê? Para que todos vejam. Para que os fariseus vejam. Para que os escribas vejam. Para que todos vejam o que eu vou fazer. Vem para o meio. E o homem foi. Aquele homem foi ali próximo de Jesus. E talvez nem passou pela cabeça o que iria acontecer, mas ele foi. E o que Jesus disse para ele foi simplesmente: estende a tua mão. E ele obedeceu. Estendeu. E ficou curado. A mão foi restaurada. Assim também é conosco, irmãos. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Jesus se entregou por cada um de nós. Jesus morreu para que a gente tivéssemos vida e liberdade diante de Deus. Morreu para realizar a sua missão. Morreu para nos resgatar. Morreu para nos comprar. E por cada um de nós, por você, Jesus foi perseguido. Não porque ele sonegava imposto, não porque ele desviava dinheiro, mas Jesus foi perseguido. Por quê? Anunciava o reino de Deus. E todas as vezes que nós pregamos o reino de Deus, pregamos a palavra de Deus, nós corremos o risco de sermos perseguidos. Jesus foi preso. Jesus foi açoitado com chicotadas. E muitos chicotes tinham um osso na ponta, que era para machucar mesmo. Jesus apanhou, foi surrado. Jesus foi cuspido. Jesus foi humilhado. Jesus foi crucificado. Jesus suportou a cruz, simplesmente para que a gente tivéssemos vida. Jesus suportou até mesmo a ignomínia. O que é isso? Ignomínia é a vergonha, a desonra. E na cruz, pelos nossos pecados, Jesus se fez maldito, para que nós fôssemos abençoados e fosse transformados em benditos diante dos olhos do Senhor. Mas esse homem, que nós não sabemos o nome, como que estava a vida dele? A vida desse homem sem nome, sem identidade. Talvez a vida desse homem estava tão ressecada como a sua própria mão. Esse homem estava doente. Esse homem vivia com a mão encolhida. Esse homem não conseguia trabalhar. Esse homem tinha a mão deformada. Esse homem dependia do favor do outro. Dependia de esmolas, dependia de alguma coisa para viver. Ele não conseguia levar a sua vida avante. E o que nós percebemos, irmãos, que ainda nos dias de hoje, tem pessoas semelhantes a esse homem. Muitas pessoas nos dias de hoje, elas vêm ao templo, não com uma mão mirrada, ressecada, mas muitas pessoas adentram ao culto, ao espaço do culto, ao templo, muitas vezes com o coração ressecado.
ressecado pelas pressões do dia a dia, ressecado pelas pressões, ressecado pelo descaso, ressecados porque muitas pessoas desviam o olhar, viram a cara. Muitas pessoas estão com a vida ressecada e adentram o espaço do culto e não tem nem coragem de falar para nós o que está incomodando o seu coração. Há pessoas que muitas vezes vão ao culto, ao espaço do culto, com o peso do pecado, o pecado também deforma, resseca. Davi diz assim: enquanto eu calei, eu sentia como meus ossos estarem ressecados diante da presença do Senhor. E o que eu vou fazer? Eu disse comigo mesmo: vou confessar o meu pecado ao Senhor. E ele foi renovado pelo poder de Deus. Há pessoas que entram no espaço do templo ressecado pela doença muitas vezes incuráveis, ressecados porque o tratamento é incerto, ressecado porque nem laudo médico tem, nem um diagnóstico correto tem. Há muitas pessoas que entram no espaço do culto com o coração ressecado, problema emocional, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras tantas coisas. Tantas pessoas que entram no templo com o coração ressecado pela imoralidade, pelos traumas, fobias, medos. E o medo é algo destruidor, é algo complicado. Que tem gente que tem medo de ter medo. Elas têm medo que futuramente pode sentir medo de alguma coisa que talvez nem exista ainda. Às vezes as pessoas adentram o espaço do culto com o coração ressecado porque o casamento está falido, a família está falida, problema no trabalho, o chefe resseca a sua vida com Deus, ou talvez sejam os filhos, a esposa, o esposo que causa sequidão no coração da esposa. Mas não importa, porque Deus é aquele que pode transformar a nossa vida. Deus é aquele que transforma as sequidões em manancial ou em mananciais. Eu gosto muito do Salmo 136, porque no seminário eu fiz meu trabalho de conclusão de culto do curso de bacharel em teologia baseado no Salmo 126. Eu gosto muito daquela parte que diz assim, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb, ou as torrentes do Negueb. Interessante essa imagem que o salmista usa, porque o Negueb, a maior parte do tempo, durante o ano, a maior parte do tempo, o Negueb se transforma em um deserto. Aí você olha para o Negueb e só vê areia. E quando nós vemos assim uma imensidão de areia, a gente fica até deprimido, a gente fica chateado. Emocionalmente a gente fica para baixo, porque a gente não vê nenhum sinal de vida. Tudo seco. Tudo seco. E o Negueb é assim, a maior parte do tempo, a maior parte do ano é assim. Seco. Mas tem um fenômeno interessante ali naquela região, porque chove também ali naquele lugar. Chove. Pelo menos 2 vezes ao ano chove. Depois que passa a segunda chuva, que é a divisão lá de Israel é assim, as primeiras chuvas e as segundas chuvas, algo novo começa a acontecer ali naquela região. Ninguém semeia, ninguém planta nada, ninguém ara nada,
e espontaneamente as flores crescem. E aquilo que no passado, aquilo que a maior parte do tempo era um grande deserto, com o toque de Deus, aquela região é transformada e floresce. E as pessoas devem ficar com os olhos brilhando. Muitas pessoas ficam maravilhadas porque aquilo que era deserto está florescendo, como um ato da bondade de Deus e da graça de Deus. Aonde que nós queremos chegar? Nós servimos um Deus assim, irmãos, que a nossa vida pode estar seca, mas pelo poder de Deus Ele transforma. Até mesmo o nosso coração pode estar num coração de pedra, e o que Deus faz? Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne que pulsa, que começa a vibrar pelas coisas de Deus. E a partir daí toda a nossa vida é mudada. Ao coração que pulsa, os ouvidos ouvem a palavra de Deus, os olhos contemplam a Deus no seu dia a dia. Nós servimos um Deus que Ele é a favor da vida, não a favor da morte, como muitos fariseus estavam defendendo. Jesus valoriza a vida. E Jesus tem o poder de transformar a nossa vida, por piores, por mais complicados que sejam os nossos problemas, por mais difíceis, Deus pode transformar a nossa vida. Porque o Deus que nós servimos é aquele que transforma as situações, transforma o nosso coração, para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar, abaixa sua cabeça, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas. Como nós cantamos nessa noite, Senhor é excelente, e que nós possamos perceber a excelência do Senhor nas nossas vidas. Há muitos momentos da nossa caminhada que a própria vida, o coração pode se ressecar pelas pressões da vida, pelas dificuldades da vida. Mas nós te louvamos porque o Senhor é aquele que pode transformar a nossa vida. De um coração de pedra, o Senhor pode colocar um coração de carne, que pulsa pelas coisas do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor transforme o nosso coração. Que nós sejamos reconhecidos como servos e como servas que vivem realmente para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar vivendo o Evangelho de forma também a transformar vidas. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar vivendo dia após dia, colaborando para que a vida que há em Jesus possa estar sendo contada e possa ser testemunhada às pessoas que estão ao nosso redor. Te pedimos que o Senhor transforme nossa vida, que o Senhor transforme as situações, transforme a situação que nosso país atravessa, para que nós possamos estar realmente celebrando, sendo gratos por todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Senhor através de um cântico. Para louvarmos ao nosso Deus, você que trouxe seu dízimo nessa noite, possa estar trazendo. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus
mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre pra me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado. Fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre pra me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado. Fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós queremos te bendizer por este culto, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai, para louvar, para engrandecer ao nome do Senhor, Pai. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem derramado misericórdia sobre os nossos corações. Nós temos visto o Teu cuidado, a Tua mão santa e poderosa sobre nós, Pai. Nós queremos consagrar, Senhor, nessa noite os nossos louvores a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós queremos consagrar a nossa vida, nosso coração, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós Te louvamos porque a Tua palavra é alimento para o nosso coração, Deus, e que tudo, ó Pai, que nós ouvimos aqui hoje, que nós possamos praticar no nosso dia a dia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, se faça presente no nosso coração, transformando, ó Pai, limpando, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Renova a nossa vida, renova o nosso espírito a cada dia, Senhor. Ó Pai, nós consagramos a nossa semana diante de Ti, nós entregamos, ó Pai, tudo o que fizermos, ó Pai, que seja somente para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Nós Te bendizemos, ó Pai, nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém. Amém.